Acho que a coisa que todo mundo me pergunta depois que eu comecei a ganhar mais dinheiro na minha vida é: Antônio, por que que tá no Brasil ainda e tu não se mudou para os Estados Unidos, né? E aí, eu vejo que essa é uma pergunta bem comum, bem frequente e todo mundo tem esse mesmo pensamento comum de que vou fazer dinheiro para ir para os Estados Unidos e deixar o Brasil para trás. Confesso que eu já pensei nisso também, a gente tende a pensar nisso também, até por conta de um pensamento comum. E eu vou te dizer nesse vídeo por que eu não fui para os Estados Unidos ainda, por que eu continuo morando no Brasil, mesmo já tendo feito uma quantia considerável de dinheiro, já tendo uma certa estabilidade e tudo mais que você já conhece, você que me acompanha aqui, né? Primeiro de tudo, sendo bem direto ao ponto. Vamos falar de qualidade de vida. O pessoal fala muito isso. Vou para os Estados Unidos para qualidade de vida. O que eu vejo quando o pessoal fala isso? O pessoal remete qualidade de vida à compra e não à qualidade de vida em si. Então eu vou para os Estados Unidos para quê? Para eu conseguir ter uma casa legal, para eu conseguir ter um carro legal, para eu conseguir ter um celular legal, roupa legal, comer bem e por aí vai. E de fato isso não é mentira, né? Quando você vai para os Estados Unidos você consegue ter acesso a isso muito mais fácil, porque o teu poder de compra é melhor. Então, sei lá, com 1 hora de trabalho, você já consegue muitas vezes almoçar lá, né? E nos Estados Unidos, 1 hora de trabalho não paga o almoço. Às vezes não paga uma marmita, pra você ter uma noção. Lá paga uma refeição. Então, só começando aí pelo básico aí. Só qual que é o rolê que o pessoal não entende? Vamos começar por esse ponto. Quando você enriquece no Brasil, você tem a mesma coisa que um classe média tem nos Estados Unidos. A diferença é que lá o cara faz muito menos esforço para ter aquilo, e no Brasil, obviamente, você tem que fazer muito mais esforço para ter aquilo. Então, por exemplo, eu precisei me sacrificar, empreender, abrir uma empresa, perder dinheiro, sofrer golpe, ter 5 anos de trajetória para conseguir, por exemplo, comprar um Mustang, um Ford Mustang. Nos Estados Unidos, o cara com um salário normal, ele consegue fazer um leasing e ter um Mustang. Vai pagar ali uns $500 por mês, vai ter uma renda de mais ou menos uns $3.000 por mês e consegue ter um Mustang. Então isso de fato eu reconheço. Só que isso não me chama atenção, porque por mais que seja difícil ter isso no Brasil, já tem isso no Brasil. Então esse é um ponto que não me leva, por exemplo, a querer morar nos Estados Unidos. Segundo ponto sobre a qualidade de vida, né? O Brasil tem mais qualidade de vida que os Estados Unidos. Você tem um clima melhor, você não tem tempestade, você não tem furacão, você não tem tanta violência, por incrível que pareça. Antônio, mas o Brasil é perigoso. E depende da área. Né? Se você for para o interior de São Paulo, não é perigoso igual São Paulo. Por exemplo, se você for para o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é extremamente seguro. Orlando, por exemplo, tem o maior índice de sequestro de criança. Né? Quando você pega outras capitais dos Estados Unidos, tem índice, por exemplo, de violência doméstica, os maiores índices de violência doméstica, índice de abuso feminino, né? Abuso de mulheres e por aí vai. Então também não é aquela coisa maravilhosa. Só que a segurança que o pessoal fala muitas das vezes é assalto, né? Roubo à mão armada. De fato, São Paulo tem muito isso, você precisa de um carro blindado. Mas você saiu da capital de São Paulo, por exemplo, você morou em Sorocaba, como eu moro hoje, já não tem esse problema. Você consegue andar em Sorocaba com o vidro aberto. Mesma forma que você anda, por exemplo, nos Estados Unidos. Terceiro ponto, paisagens. O clima do Brasil é muito melhor. As paisagens do Brasil são muito mais bonitas. Você pega uma praia no Brasil, nem se compara com Miami Beach, por exemplo. Não sei se você teve a oportunidade de ir pra Miami já, mas, cara, não é uma praia boa. É uma praia toda estranha. O mar é meio estranho, a cor da água é meio estranha. Cara, você pega uma praia até em São Paulo, litoral norte de São Paulo, vai pra Juqueí, por exemplo, que nem é uma das melhores praias do Brasil, é muito melhor que Miami Beach, por exemplo. Se você desce para o sul, Jurerê, ou se você sobe para a Bahia, as praias são infinitamente mais bonitas. Os lugares são infinitamente mais bonitos, muito mais paradisíaco. E isso o pessoal não reconhece. Então esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, quando você é rico no Brasil, você tem a mesma qualidade de vida que um cidadão americano, tá? Segundo ponto, questão tributária. Hoje no Brasil a questão tributária ela é muito melhor do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Vamos começar, por exemplo, por distribuição de lucros. Se você é empresário no Brasil, você cria uma empresa e você vai tirar esse dinheiro da empresa e transferir para sua conta da pessoa física, que é uma distribuição de lucro, você não paga nada de imposto. Já nos Estados Unidos você paga 30%. E isso ninguém lembra, né? Antônio, mas no Brasil tem muito imposto de consumo, concordo. Mas o rico ele não é afetado pelo bem de consumo, pelo imposto de consumo. Porque pensa comigo, vamos supor que você tem uma renda, por exemplo, de R$ 100.000 por mês. Dessa renda de R$ 100.000 por mês, você vai gastar com consumo, no máximo 15 mil, que é mercado, roupa, bens de consumo, e já gastando muito, inclusive, né? Então, ou seja, 15% da sua renda mensal você gastou com consumo. Consumo esse que teve um imposto de 40%, 50%, 60%. Todo o restante você não gastou com consumo, ou seja, você não pagou um alto imposto em cima disso. Então, quando você tem uma renda de R$ 2.000, R$ 3.000, 100% do que você gasta é com consumo. Aí eu concordo, é muito mais alto que nos Estados Unidos. Agora, quando você empreende e você gasta pouco com consumo, o imposto é muito mais barato que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, se você ganha 100 mil, 30 mil você paga na fonte já de imposto. E isso no Brasil, isso já não acontece, tá? Próximo ponto, mão de obra no Brasil é muito melhor de achar do que você achar nos Estados Unidos. E o pessoal também não menciona isso. Então, se você quer crescer, fazer a tua empresa alavancar e tal, é muito mais fácil você achar mão de obra. Tanto mão de obra qualificada, quanto mão de obra desqualificada. Tanto, por exemplo, uma obra. Tanto um pedreiro, quanto, por exemplo, um mestre de obras. É muito mais fácil achar isso no Brasil. E de forma qualificada. Já nos Estados Unidos, não. Você precisa de um imigrante, você precisa treinar o cara do zero, você não vai achar esse cara pronto. Então, já não é tão fácil igual no Brasil. Próximo ponto. No Brasil, você se destaca fazendo o básico bem feito. Nos Estados Unidos, não.
Vamos pegar um exemplo prático. Você abriu uma empresa de limpeza de ar-condicionado. Cara, se você marcar com o horário com o cara, vou chegar na sua casa 2 horas da tarde, e você de fato chegar às 2 horas da tarde, você já se diferenciou. Opa, esse cara é pontual. Porque no Brasil ninguém chega no horário marcado. Já nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos todo mundo chega no horário marcado. Todo mundo respeita isso, cara, religiosamente. É muito difícil o cara atrasar. E se o cara atrasar, o cara fala, olha, me desculpa, eu tô atrasando 5 minutos. No Brasil, 5 minutos não é nada. Entendeu? Então, no Brasil, quando você cria uma empresa e você faz algo muito bem feito, básico, muito bem feito, você se destaca, você cresce e você vende muito. É só você pegar, por exemplo, qualquer empresa que funciona no Brasil. Vou pegar o meu caso, por exemplo. Cara, como é que eu enriqueci? Fazendo vídeo pro Instagram. Se você analisar friamente, puramente, é algo tolo. Pô, o cara grava vídeo pro Instagram todo dia. O cara faz post todo dia pro Instagram. Óbvio que existe ali uma geração de demanda reprimida, existe uma estratégia por trás, mas é só isso que eu faço. Se você vai para os Estados Unidos, é muito difícil você sair do zero e enriquecer como eu enriqueci no Brasil. Porque, primeiro, lá a concorrência é muito maior, no Brasil a concorrência é muito maior. Aqui no Brasil, por exemplo, você pega teu celular, você abre a câmera e você grava um vídeo, você cresce. Nos Estados Unidos, você está concorrendo com alguém que já tem, por exemplo, uma Blackmagic, com alguém que já tem uma câmera Red, com alguém que tem um microfone profissional, com alguém que tem um estúdio dentro de casa. O cara já está com um setup profissional e você está começando com um celularzinho, você vai ser prejudicado pela qualidade do audiovisual. No Brasil não, você pega até canais muito grandes, cara, o máximo que o cara faz é botar uma estante nas costas dele, um LEDzinho esquerdo, ali com uma luzinha verde, fazer uma sobreposição de luz e pronto, tá o cenário já, que é o do cara mais top do Brasil. Sendo que nos Estados Unidos, isso é de um adolescente de 14 anos que está começando a gravar agora. Então qualquer área, a concorrência, ela já é muito menor. Vou dar um exemplo, abri uma locadora de carros agora nos Estados Unidos. O meu ponto positivo da minha locadora ter sido aberta já está dando certo desde o começo, é que eu tenho uma audiência muito grande. Eu divulgo essa empresa pela minha audiência e a minha audiência acaba comprando meu serviço. Mas se eu fosse um cara saindo do zero e abrir simplesmente uma empresa lá de locadora de carros, cara, eu ia ficar 2, 3, 4 anos às vezes só penando, sem nem atrair cliente. Sendo que no Brasil já não tem tanta concorrência. Você faz um marketing muito bem feito, você faz um tráfego pago, você já consegue cliente, cara. Nos Estados Unidos não, o marketing é muito mais concorrido, já é muito mais gente divulgando. Por mais que seja um marketing ruim, o marketing no Brasil é muito mais feito, muito melhor feito do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a galera ganha pela quantidade, né? Muita gente anunciando ao mesmo tempo. Já no Brasil, isso já não acontece com tanta frequência, tá? Próximo ponto, cultura. A cultura brasileira é muito superior aos Estados Unidos. O único motivo que me levaria para os Estados Unidos, por exemplo, seria para alavancar alguma operação minha. Então, eu quero crescer alguma empresa, preciso estar lá, eu vou. Agora, pela cultura, por exemplo, a cultura brasileira é muito melhor, cara. A cultura de pedir uma pizza final de semana com os amigos em casa, a cultura do arroz e feijão, a cultura do churrasco, a cultura do calor humano, a cultura de sair de casa e sair andando, nos Estados Unidos não existe. Você entra em qualquer bairro top e não tem ninguém na rua. Isso não acontece, você não vê, não é muito comum, chamar a galera para uma sexta-feira em casa, não é comum fazer um domingo e chamar a família para um churrasco no domingo, isso não acontece. O americano ele é muito individual, né? E também porque ele trabalha demais, isso a galera não reconhece. O American Way of Life, que o pessoal fala que é o estilo de vida americano, é você trabalhar igual um maluco, cara. É você trabalhar igual um escravo. O pessoal reclama que no Brasil trabalha demais, né? Mas o problema do Brasil não é trabalhar demais. O problema do Brasil é não ser remunerado no mesmo nível, porque o americano trabalha muito mais do que tu. E tu nem sabe. Então não existe CLT nos Estados Unidos, não existe lei trabalhista, não existe benefício, não existe nada disso que existe no Brasil. A gente reclama muito de barriga cheia, né? Ah, Antônio, mas no Brasil o governo é meio corrupto. Concordo contigo, mas aí quando você vai ver as consequências de um governo corrupto, as consequências são diretamente ligadas ao quê? Ao dinheiro. Não à qualidade de vida em si. Ou seja, o Brasil, sendo agora bem realista e para finalizar esse vídeo, né? O Brasil ele é ruim para quem não tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, ele é até melhor que os Estados Unidos, é até melhor que a Europa, é até melhor que infinitos países que você vai conhecer. Quando você começa a viajar, você começa a reparar isso. Agora, quando você não tem uma condição financeira muito boa, concordo, você não consegue ter um bom celular, você não consegue ter uma boa casa, você não consegue ter um bom carro, muitas vezes você consegue mal comer, porque você não tem poder de compra para isso. Vamos pegar alguém que ganha um salário mínimo. Cara, é impossível você viver ganhando um salário mínimo. Ah, Antônio, mas tem muita gente que vive ganhando salário mínimo. Sim, porque o cara vive numa casa com 11 pessoas dentro. Entendeu? Então junta 5, 6, 7 salários de alguém, aí divide um aluguel de R$1.000, divide a compra do mês, aí a pessoa consegue ver. Mas se você pegar alguém sozinho, ganhando R$1.500 por mês, botar esse alguém dentro de uma casa, a pessoa não paga nem aluguel. Nem numa comunidade. Nem na favela. Pode ser qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Você não mora ganhando R$1.500 por mês sozinho. É impossível. Tem que estar pelo menos casado. Já nos Estados Unidos isso não acontece. Você consegue sozinho trabalhar numa mão de obra normal, sei lá, ser atendente em uma padaria, e você consegue pagar suas contas, você consegue morar bem, você consegue comer e você consegue viver. Então, para resumir o vídeo, para finalizar o vídeo, o Brasil é ruim para quem não tem dinheiro. Recado final. Se você não sabe, eu tenho a Mentoria Six, que é o meu programa para você crescer no digital e você começar a vender todos os dias. Se você já é empresário, já trabalha no mundo físico e você quer migrar a sua empresa para o digital, na Mentoria Six eu te entrego um plano
onde nesse plano eu entrego todo o caminho para você migrar a sua empresa, migrar a sua operação, e depois de você receber esse plano, você tem mais 6 meses de acompanhamento comigo toda semana através de videochamada no Zoom. Se isso faz sentido para você, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, preenche o formulário, eu vou ler aquele formulário, vou montar um plano individual para você e vamos começar esse acompanhamento. Obrigado aí pela atenção.